sou a Gabi e hoje vamos falar um pouco sobre o monetarismo e o que o Milton Friedman ele trouxe para o pensamento econômico. Então, a gente poderia dizer que o mainstream econômico seria basicamente entre Keynes e Friedman um pouco, né? Claro, dependendo da onde você tá como nação. Alguns países são um pouquinho mais pro Keynes, outros pro Friedman e por aí vai, tá? Mas a gente tem aí duas ideologias, de certa forma, bem opostas, tá? Tanto aí de um inglês super educado e o outro nascido no Brooklyn, filho de imigrantes judeus. Eu digo isso só porque são... Pra quem não entende muito de economia, esses são dois pontos, assim, que se batem muito, são duas ideologias que são as mais... que se opõem, assim, eu vejo nos debates acadêmicos. Eu só ressalto isso aqui porque quem não entende muito de economia, essas são as duas ideologias que, digamos aí, nos últimos 50 anos, são as mais conflitantes. Então, por mais assim que Keynes fosse muito do combate ao desemprego, que o Estado tem que intervir, gastar para evitar essas depressões, o Friedman, ele era mais assim do deixa as pessoas como elas estão, cada um cuide de si, e o Estado, ele só tem que monitorar e cuidar da quantidade de dinheiro em circulação. Então, essa parte da moeda é muito importante, por isso está o nome de monetaristas. Quem quer conhecer mais assim, o trabalho seminal dele, que é uma história monetária dos Estados Unidos, eu vou deixar o link aqui, eu li ele em e-book, por isso que eu não tenho ele aqui, mas se você quiser, o link tá na descrição. A ideia muito do Friedman é o combate à inflação e que a inflação é um efeito monetário. Então, assim, como os keynesianos queriam que o governo imprimisse dinheiro, injetasse dinheiro na economia, esse efeito fazeria a inflação aumentar, ocasionando, assim, possíveis prejuízos estrondosos para a economia. Então, Friedman, ele defendia muito que se os bancos, eles controlassem melhor essa demanda, essa impressão de dinheiro, os outros quesitos na economia, desemprego, produtividade e tudo mais, se autorregularia. É muito importante aqui porque o keynesianismo, ele dizia que essa quantidade de dinheiro na economia não importava. Já o Friedman, ele coloca muito que realmente importa. Tanto a taxa de crescimento de uma economia poderia ser medida através da quantidade de dinheiro que está sendo impressa e que circula numa economia. Isso também dá a importância dos bancos centrais serem independentes e eles poderem controlar as taxas de juros, tá? Porque a taxa de juros de uma economia, ela é basicamente o que regula a oferta e demanda do dinheiro. Se você tem muito dinheiro guardado, as taxas de juros baixariam. Se você não tem tanto dinheiro guardado e muita oferta, muita procura por crédito, você teria taxas de juros mais altas. Então, você teria aí uma autorregulação dos bancos para isso. Então, seria independente do governo. Já assim, o que... Já os keynesianos, eles defendem um pouco o governo intervir nas taxas, minimizar a taxa para que o governo conseguisse injetar e aumentar a circulação e o aquecimento da economia. Até o Friedman, ele critica na Grande Depressão dos Estados Unidos que foi até culpa do Fed, da forma que ele atuou naquilo, que ele deveria ter intervindo menos, o que poderia ser uma pequena recessãozinha, acabou sendo muita recessão. Então você consegue ver essas ideias bem opostas em relação ao efeito do dinheiro, ao efeito que o volume monetário, a impressão de dinheiro tem na economia. Alguns focando mais nas questões inflacionárias e o keynesianismo na questão do desemprego e o Estado intervindo. O Milton Friedman, ele também citou várias outras questões muito mais liberais, que para muitos eram assim ideias radicais de livre mercado, que não cabe a mim dizer são boas ou não, mas como vouchers de educação, você poder se alistar para o exército de forma voluntária, privatização da segurança, câmbio flutuante e até instituir imposto de renda negativo. Então, até ali os anos 60, o keynesianismo estava funcionando bem, então muita gente poderia criticar aí o porquê desse tipo de pensamento, né? Mas em seguida, ali pelos anos 70, começou a ter os choques de petróleo, a inflação começou a aumentar e começaram a aparecer algumas distorções que esse modelo keynesiano proporcionava para a economia. Alguns, assim, debates que a gente pode criticar também, assim, que o próprio monetarismo tem,
é difícil definir qual seria o volume ideal para o dinheiro em circulação, tá? Então isso não é tão simples definir. Uma outra questão é que a inflação pode ser sim um efeito monetário, mas o volume de circulação do dinheiro não vai ser só definido pelo que o Banco Central está imprimindo. A gente tem que entender que os mercados financeiros são bem complexos e, dependendo, pode ser criado outros instrumentos financeiros que podem aumentar o volume de circulação do dinheiro. Então, não necessariamente a impressão de dinheiro pelo Banco Central, mas outras instituições podem criar outros tipos de instrumentos financeiros que vão criar dinheiros digitais, outras formas de moeda. Para quem não sabe, a gente tem vários tipos de moeda, tá? Aqui entrando um pouquinho mais na teoria econômica, a gente tem vários níveis, tanto da moeda física, a gente tem as moedas que a gente poderia dizer aí, digitais, que estão na nossa conta do banco, então existem várias outras formas em que o dinheiro circula numa economia. Resumindo, né, o monetarismo, ele dá muita importância para a questão da moeda e o impacto que a moeda tem no crescimento de um país, na questão inflacionária de um país. E se você gostou desse assunto, você se interessa pelo assunto, comenta aqui. Se você achou que ficou meio complexo, eu tento simplificar ao máximo toda a parte de teoria econômica. Tem alguma coisa que você acha que eu poderia falar melhor, comenta aqui, eu faço um outro vídeo sobre. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha ele. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.